E aí, meu povo, na luta nas lágrimas! Eu tô aqui de novo, mais cabeludo do que nunca, mais barbudo do que sempre, pra gente continuar transformando essa coisa de luta em lágrimas. Recentemente eu tava pensando num negócio. Eu já fui um aluno ruim, que tinha dificuldade de passar até na escola, lágrimas. Precisei criar um plano de aprovação pra mim, luta. No começo eu criei um plano cheio de defeito, difícil de seguir, dava vontade de desistir 2 vezes por dia com esse plano, lágrimas. E esse plano tinha uma parada louca. Se todo mundo faz, eu também vou fazer. Luta. Depois de vários ajustes, eu consegui fazer um plano que me ajudou a entrar em engenharia. Lágrimas. E o grande lance é que eu não parei de pensar nos planos de aprovação. Luta. Eu era um engenheiro pensando no plano de aprovação, mas um plano de aprovação que tinha que funcionar para outras pessoas. Fazendo isso, eu consegui ajudar vários alunos e também consegui me tornar capaz de passar em medicina. Lágrimas. Hoje eu sou engenheiro, sou médico formado por uma metodologia incrível de aprendizado e continuo pensando no plano de aprovação. Só que dessa vez um plano que atinge muito mais gente. Quando um garoto do segundo ensino médio conseguiu fazer 800,1 pontos no Enem de 2018, ficou claro pra mim que esse plano não tem limite. Você pode estar no segundo ensino médio, você pode ter saído do seu ensino médio já há alguns anos, você pode estar fazendo uma faculdade e tentar entrar em outra. Esse plano te leva a pensar o caminho que vai fazer funcionar pra você. Por isso esse plano de aprovação não tem limites. O que importa é o quanto você entende do funcionamento desse plano e consegue colocar em prática, entendendo a razão de cada uma das atitudes que você toma durante sua preparação. No vídeo de hoje eu vou falar sobre mais um aspecto do plano de aprovação e eu vou chamar de os 3 momentos que vão fazer você passar. Meu nome é Kleber Wilson, sou formado em medicina, sou formado em engenharia e acredito que a educação pode mudar a sua vida. Eu tenho recebido um monte de mensagens de pessoas que dizem que estão perdidas. Puxa, Kleber, eu não sei o que fazer para ser aprovado no Enem. Minha resposta para ela: você está cuidando dos 3 momentos que vão fazer você passar? Eu recebi a mensagem de um cara super esforçado. A mensagem dele dizia assim: eu acordo às 7 da manhã, vou para academia, volto para casa, tomo café da manhã, depois vou pro cursinho, assisto aula a manhã inteira, volto, almoço. Depois do almoço tem 2 caminhos. Ou eu volto pro cursinho para assistir aula, ou eu passo a tarde inteira revisando o assunto que foi trabalhado na aula de manhã. Vou jantar, depois da janta eu tento fazer algumas questões e aí o cansaço já me pega e eu vou dormir. Será que eu tô fazendo certo? Depois de me contar tudo isso, ele disse que não sentia que estava evoluindo nas questões. Ele disse que mesmo quando ele tentava se esforçar um pouco mais, fazer um pouco mais de questões, o sono e o cansaço davam uma surra e ele tinha que parar. Eu tive o maior prazer em receber essa mensagem porque esse é um caso típico de pessoa que eu realmente posso ajudar. E a minha resposta para ele foi exatamente essa: cara, você não está cuidando direito dos 3 momentos que vão fazer você passar. Para entender perfeitamente o que significam esses 3 momentos, nós vamos precisar entender o que significa a prova que você vai fazer. E para isso nós vamos ter que pensar um pouco no que é a prova. É fato que as provas surgiram em algum momento da história da humanidade. Surgiu mesmo. O homem já tinha inventado a guerra, já tinha inventado a escravidão, já tinha inventado a tortura. Aí algum infeliz pensou: não, ainda falta sofrimento para a humanidade, temos que inventar alguma coisa. Pum! Inventaram a prova. A sensação que a gente tem hoje quando pensa em prova é de que a história da criação da prova foi essa, né? Um instrumento para gerar mais sofrimento, dor e tortura. Mas não tem nada, absolutamente nada a ver com isso. A prova foi inventada como um recurso de aprendizagem. Você tinha uma pessoa que estava num processo de aprender alguma coisa, você criava uma prova, essa pessoa usava o conhecimento naquela prova e se determinava se ela tinha aprendido ou não. Era isso. A prova servia para isso. Para ficar bem claro, eu vou dar um exemplo da medicina. Em algum momento durante o curso, surgiu uma necessidade de se fechar um ferimento aberto. A pessoa se acidenta, chega num pronto-socorro com um corte e o médico tem que ser capaz de fechar essa ferida. Eu fui até o açougue, comprei uma língua de boi, comprei alguns instrumentos cirúrgicos, fiz vários cortes da língua de boi e comecei a tentar fazer os pontos. Estudei os tipos de pontos, tipos de fio, qual é o processo fisiológico que acontece no corpo quando a gente junta 2 partes de uma lesão e como é que, enfim, o corpo faz todo o processo dele acontecer. E depois de ter feito vários pontos na língua de boi, eu estava bem treinado e tinha a teoria e a prática alinhada para ser capaz de fechar uma lesão aberta. Você percebeu que a língua de boi foi a minha prova? Não, eu percebi, mas teve nota nisso aí? No começo as provas nem tinham nota. A única coisa que interessava era o processo de aprendizagem. Se a pessoa aprendeu, beleza. Se ela não aprendeu, faz a prova de novo. Nesse lance de aprender a suturar, alguns alunos precisaram de 3 línguas, outros precisaram de uma língua só.
Não interessa quantas línguas a pessoa precisou, só o que importa é que todo mundo se tornou capaz de fechar uma lesão aberta. Hoje a gente não olha para a prova desse jeito, ela simplesmente perdeu o objetivo principal dela, que era trazer uma oportunidade de aprendizado. A prova só tem uma função hoje, dar nota. Por isso ela se tornou tão inútil. Uma boa parte da culpa disso ter acontecido é das escolas. A escola se tornou tão incompetente em avaliar o aprendizado dos alunos que ela contamina todo mundo com a ideia de que a nota é a coisa mais importante. Os alunos se esforçam, tiram 10 na prova da escola e tiram 0 no mundo real, porque não aprenderam nada. A escola não muda. Ela não perde nada com isso. Os alunos entram, fazem provas, são aprovados e saem para o mundo. Depois o que ele vai sofrer no mundo não tem nada a ver com ela. Então ela não tem por que mudar. O aluno deveria mudar, porque é ele que vai pagar o preço. E aí chega o momento da gente pensar no Enem. E nós temos duas maneiras de pensar o Enem. Você pode encarar o Enem como uma prova, ou você pode encarar o Enem como uma oportunidade de aprender. Se você encarar o Enem como uma prova, você vai fazer tudo que a escola te ensinou para tirar nota. Vai assistir aula, vai fazer trabalho, vai seguir cronograma, vai seguir o que tiver no material e só vai questionar aquilo que for confortável questionar. Se você quer usar o Enem e as questões do Enem como uma oportunidade de aprendizado, você só tem que fazer uma coisa: tentar fazer as questões, descobrir o que você não sabe e trabalhar suas dificuldades. Quando eu falo sobre fazer questões, eu falo muito sobre isso, eu estou falando da única coisa que é capaz de aprovar você. O Enem tem 180 questões e uma redação. Se você não for capaz de resolver as questões sozinho no dia do Enem e fazer uma redação, já era, você não vai passar. E é nesse ponto que a gente chega aos 3 momentos que vão fazer você passar. Presta atenção, existe um momento antes de fazer a questão, um momento durante a questão e um momento depois que você faz as questões. Esses 3 momentos são fundamentais e se você quer construir um plano de aprovação, você tem que saber exatamente o que tem que ser feito em cada um desses momentos durante a sua preparação. No momento antes de fazer as questões, você precisa se perguntar algumas coisas. Será que as questões que eu estou treinando hoje são semelhantes às questões que eu vou fazer no dia do Enem? Será que eu consigo organizar das mais fáceis para as mais difíceis para tornar o meu estudo mais produtivo e eficiente? Fazer qualquer questão gasta seu tempo e não adianta nada. Fazer questões do Enem, vou mostrar para você como o Enem exige que você use o seu conhecimento e isso vai te ajudar na prova do Enem. Fazer questões do ITA vai fazer a mesma coisa, mas pela prova do ITA. Mas você sabe que na minha apostila tem questões de todos os vestibulares do Brasil? Eu acho ela tão melhor por causa disso, não é? Isso só é melhor para quem quer vender essa apostila genérica no Brasil inteiro e diz para você que quanto mais questões de mais vestibulares, melhor. Faz sentido isso? Não, só faz sentido para quem está vendendo. Tá bom, mas aí, se são as questões que vão me fazer passar, qual é a prioridade das questões na minha escala de estudo? Excelente pergunta. Você lembra do carinha esforçado que me mandou mensagem falando que ia pra academia às 7, voltava, ia pro cursinho, assistia aula a manhã inteira, voltava pra casa, depois ou ia assistir aula ou ia revisar as aulas que tinha assistido de manhã, jantava e no final do dia ele ia pegar as questões para fazer? Ele dava o tempo de pior qualidade para as questões e tinha certeza que estava se preparando em alto nível, porque estava pagando um cursinho caro e estava se esforçando muito. A rotina não era fácil, mas não era boa também. Se você der tempo podre para as questões, não espere resultados surpreendentes, não vai vir. Toda aprovação é fruto de tempo e estratégia. Falei isso em outro vídeo. O momento antes de começar a fazer as questões ele é estratégico, porque ele define quanto tempo e a qualidade do tempo que você vai dispor naquilo que realmente pode trazer sua aprovação para casa. Antes de começar a fazer as questões, a gente tem que pensar nisso, tem que pensar em quantas questões eu vou fazer, quais áreas eu vou fazer e tomar muito cuidado para não cair na sabotagem. Ah, mas eu separo as questões por disciplina e faço tudo separadinho, não é bom não? Aí a pessoa vai fazer as questões, faz 250 questões de português e 8 de matemática. Ah, acontece comigo isso aí porque eu rendo muito mais em português, matemática eu não sou tão bom, então às vezes eu demoro um dia inteiro para fazer 4 questões. Se eu pegar 200 de português, pum, acabou. E no Enem a proporção é essa? Adianta você voar nas questões de linguagem e o Enem quebrar seu joelho para trás na prova de matemática? Antes de começar as questões, você tem que se olhar de frente no espelho, apontar o dedo na cara da sabotagem e dizer para ela: ah, mas deu vontade, mas hoje não vai rolar. Não vacila no momento antes de fazer as questões. E o momento durante as questões? Na hora de fazer as questões também tem suas coisas para ser pensado. Tentar fazer a questão, olhar a resposta e fingir que você conseguiria chegar na resposta. Tentar fazer a questão, ler a resolução e passar para a próxima. Não destrinchar uma questão por preguiça e deixá-la de lado. Tudo isso pode acontecer na hora que você estiver fazendo as questões.
A coisa mais importante enquanto você estiver fazendo a questão na sua preparação é ser capaz de encontrar o problema que a questão te traz e destrinchar esse problema. Acertar ou errar é só um detalhe que depende da sua capacidade de identificar o problema da questão. Por isso é tão importante investir tempo em descobrir qual é o problema da questão. A prática de fazer questões vai aumentar a sua capacidade de concentração, vai aumentar a sua capacidade de interpretação, mas se você puder usar algumas técnicas para fazer isso acontecer, a coisa anda bem mais rápido. Você precisa lembrar o tempo inteiro que usar as questões do Enem como uma oportunidade de aprendizado é o que vai trazer a sua aprovação para casa. Tem que orientar o pensamento para isso. A gente tem que conseguir tirar de vez aquela ideia que a escola plantou no nosso coração de que fazer uma prova é sempre para conseguir nota. O pensamento não pode ser, errei, minha nota baixou. Não, errei, o que essa questão tem para me ensinar que eu ainda não sei. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre esse momento durante a questão, mas eu tenho certeza que ainda cabe fazer mais alguns e eu vou fazer ao longo do tempo aí falando sobre esse assunto, tá bom? E um momento após fazer as questões. Quando os dois momentos anteriores já foram bem pensados e planejados, o momento após fazer as questões se torna o maior gerador de resultados. E quando eu falo resultado, eu estou falando de trazer essa aprovação para casa. Eu posso dizer sem um pingo de medo de errar que o grande diferencial entre quem passa e quem não passa é exatamente o que a pessoa faz depois que ela erra uma questão durante a preparação dela. Quem faz a questão, lê a resolução e passa para a próxima, sem investigar nenhum tipo de dificuldade que ela tenha tido nessa questão, já pode no cursinho fazer a matrícula antecipada e pedir desconto, porque não vai passar. Se a pessoa acabou de fazer a questão e foi atrás das dificuldades, usando livro, internet, videoaula, aula do cursinho, amigo, plantão, qualquer tipo de recurso que ela quiser usar para se tornar capaz de resolver aquela questão, aí beleza, aí tá rolando. Não significa que você vai ser capaz de entender o problema de todas as questões que você vai fazer durante sua preparação. Não. E se tem questões que estão tão longe do seu nível, você vai precisar percorrer uma parte da jornada para chegar à hora dessa questão. O Dudu consegue trazer a melhor questão para você no melhor momento para você resolver, porque ele fica testando a sua capacidade em cada ponto da jornada. Sempre que você interage com ele, ele sabe qual é o seu nível e traz uma questão um pouquinho acima do seu nível, para que você possa crescer com ela. Mas se você não estiver usando o Dudu, ponha isso na sua cabeça. Não é toda questão que você tem que ser capaz de resolver hoje. Se o momento depois de fazer as questões é o que tem maior potencial de colocar você na faculdade dos seus sonhos, você tem que separar o melhor tempo e o tempo de mais qualidade para isso. Não adianta você gastar um tempo horroroso fazendo 60 questões e ter só 30 minutos para trabalhar todas as dificuldades que surgirem. Diminui a quantidade de questões feitas e investe tempo nas dificuldades que apareceram. Faz esse equilíbrio na balança. Conforme você vai avançando na preparação, a sua capacidade de resolver os problemas, a sua capacidade de lidar com as suas dificuldades vai ficando cada vez melhor e o número de questões vai subir. Não tenta acelerar o processo fazendo 60 questões de uma vez só e trabalhando a dificuldade de 2 ou 3 só, cansado ainda. Criar um plano de aprovação significa saber exatamente por que você está fazendo cada uma das coisas que você faz na sua preparação. A ideia do Dudu não é dizer para você o que você tem que fazer exatamente, mas levar você a pensar e julgar se, puxa, será que isso vale a pena realmente fazer? Eu estou sentindo melhoria nisso? Será que eu estou avançando nesse sentido? Se você quiser entender como o Dudu organiza cada um desses 3 momentos que vai trazer sua aprovação para casa, é só você fazer seu cadastro na plataforma e olhar as informações que estão lá dentro. Se quiser me mandar mensagem pelo Instagram, também vai ser um prazer te responder. E se você tem um amigo que nunca ouviu falar desses 3 momentos que vão trazer sua aprovação para casa, ajuda o cara, manda esse vídeo para ele. Valeu!